Jesus. Segunda Reis 15. Aleluia, a partir do primeiro. Aleluia, Jesus. Segunda Reis. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Segunda Reis 15, a partir do primeiro. Aleluia. Engrandecido é o santo nome de Jesus. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias, seus pais. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E o Senhor feriu o rei, e este ficou leproso. Até o dia da sua morte, habitou numa casa separada. Porém, Jotão, filho do rei, tinha cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, os mais atos de Azarias e tudo o que fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Azarias dormiu com seus pais, e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluia. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco através dessa palavra. Senhor, nós estamos na Tua presença, meu Pai. Primeiramente apresentamos, meu Pai, os dízimos, as ofertas alçadas, meu Pai, na Tua casa. Os dizimistas, os ofertantes, meu Pai. Prospera na vida de cada um agora, meu Pai. Ô Senhor, eu te peço nessa hora, meu Pai, que o Senhor venha falar poderosamente, Senhor, aos nossos corações, meu Pai, por intermédio da Tua santa palavra. Ó Senhor, nos reveste com a graça do alto, meu Pai. Ó Senhor, com a unção do santo, meu Pai. Ó Senhor, com a ousadia do Teu Espírito Santo, meu Pai. Nós não sabemos nada, meu Pai, mas é o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem nos dirige, meu Pai. Ó Senhor, agora nos ensina a ensinar o Teu povo. Nos instrua para instruir, meu Pai, porque o comando é do Senhor, meu Pai. Faça conforme a Tua vontade, meu Pai, nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Glorificado é o santo nome do Senhor. Confesso aos irmãos, que hoje eu passei um apertinho, aleluia, Jesus, lá em casa. Aleluia, Jesus, eu cheguei do serviço, aleluia, Jesus, e comecei a pedir ao Senhor uma palavra. Irmãos, eu fiquei desde 6:30, aleluia, até 6:55 pedindo a Deus uma palavra. E nada, abre Bíblia, fechava a Bíblia, aleluia, vai para o final, vai para o início, abre a Bíblia, fecha a Bíblia, aleluia, e eu fui ficando apavorada, assim, Jesus amado, aleluia, e eu falava com Deus assim, Senhor, o Senhor sabe que as horas estão passando, né? Eu falei com Deus, o Senhor sabe que as horas estão passando, né? Que eu tenho que estar na igreja. Aleluia, Jesus. Aí depois eu parar e pensava assim, claro que o Senhor sabe, né, Deus, né? Que o Senhor é inteligente. Aí eu querendo falar para Deus que as horas estão passando, que eu tinha que vir para a igreja. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, quando eu vi que Deus não ia me dar, aí eu fiquei apreensiva. Não tem mais como, que as horas estão passando, então eu vou ficar aqui a noite toda. Aleluia, Jesus. E vim para a casa do Senhor. Se o Senhor vai me dar uma palavra. Aleluia, Jesus. E na hora que o Paulo estava lendo essa palavra, ela começou a queimar meu coração. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor ainda não tinha me guiado. Eu sabia que tinha alguma coisa nessa palavra. E eu pedi à irmã Valéria para, aleluia, Jesus, orar para mim. Aleluia, Jesus. Ora para mim, para Deus me dar uma palavra. E ela pediu para meditar nessa palavra, né? Aleluia, Jesus. No versículo 3, que fala que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Aleluia, Jesus. E aí eu comecei a meditar. Aleluia, Jesus. E, de repente, eu fiquei pensando, mas na hora que ela falou, eu falei, mas será o que Deus quer? Porque, né, essa palavra abrange muitas coisas. Aleluia, Jesus. E eu pensava uma coisa, pensava outra, e comecei a ficar assim, meu Deus, tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia. Aleluia, Jesus. E aí o Senhor começou a falar no meu coração. Aleluia, Jesus. Irmãos, essa palavra, eu tanto conheci, já tem saído várias vezes aqui. Esse rei Azarias,
Aleluia. Aqui no livro de Reis fala Azarias, mas no livro de Crônicas chama ele de Uzias, mas é o mesmo rei. Aleluia, Jesus. Esse rei, irmãos, Uzias, ele começou o seu reinado, ele reinou, eu acho que o único que reinou mais do que ele, não, esse aqui tinha 16 anos, esse aqui reinou 52 anos, não foi? 52. Aleluia, Jesus. Eu acho que o que mais reinou, que reinou mais que ele foi só Manassés. Hã? Não, acho que foi Manassés que reinou mais do que ele. Ou então igual, né? Aleluia, Jesus. Mas assim, aleluia, ele foi um dos reis que mais, né, teve tempo de reinado. Aleluia, Jesus. E ele começou o seu reinado muito bem, né? Ele era um homem reto. Aleluia, um homem que fazia o que era reto diante do Senhor. Então, Manassés reinou mais do que ele. Manassés, que mais fez mal, foi o que mais reinou também. Aleluia, Jesus. E depois, né, em segundo lugar, o rei Uzias. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, ele começou muito bem, né, seguindo os passos do seu pai Davi, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Era um homem muito temente, né? Vamos ler o de Crônicas, o que fala dele? Aleluia, Jesus. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Acho que é 2 Crônicas 26. Vamos ver se é isso. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. 2 Crônicas 26. Aleluia. Glórias a Deus. 26. Pode começar no início. Então, todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Este edificou a Elote e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jecolia, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou um muro de Gate, um muro de Jabné, e um muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus, e Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina e à porta do vale, e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, o chanceler, e Mazéias, oficial, debaixo da mão de Ananias, nos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais varões valentes eram de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudo e lanças e capacetes e couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que tivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala que nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, né? E você vê que assim, né? Olha o que ele construiu, né? Ele, né? Na direção dele, Israel prosperou muito, né? A agricultura, até máquinas, né? De invenção de engenheiros, ele criou. É interessante isso, né? Aleluia, até máquinas, né? De invenção de engenheiro, engenharia. Aleluia, ele criou. Aleluia, Jesus. Era amigo da agricultura. Aleluia, Jesus. Então, a nação prosperou através daquele homem, porque ele buscava o Senhor, né?
E aqui no último versículo que o irmão leu, fala assim que ele foi maravilhosamente ajudado. Então você vê que não era dele, né? Não era uma capacidade deles exclusiva assim, não, ele é um homem muito inteligente, né? Ele é uma pessoa que é muito sábia, sabe administrar, né? E muito inteligente. Não, aqui Deus faz questão de falar que ele foi maravilhosamente ajudado. Aleluia. Então, tudo que ele fez foi guiado pelo Senhor. Por isso que o caminho dele prosperou. Aleluia, porque Deus guiava ele. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, esse homem cometeu uma falha muito grande, né? Enquanto ele estava ouvindo o Senhor e sendo guiado pelo Senhor, tudo estava fluindo. Aleluia. Mas a Bíblia fala que ele teve uma ideia ele se achou que ele estava tão bem, aleluia, Jesus, né? Prosperando, fazendo tudo, que ele se sentiu tão grande, que ele resolveu oferecer incenso. Aleluia, incenso no templo. Incenso, irmãos, era só para sacerdote, nem levita. Levita normal, que não era descendente de Arão, não podia entrar dentro do tabernáculo para oferecer incenso. Não podia. Era coisa de sacerdote. Aleluia, mas ele resolveu. Ele resolveu, entrou, aleluia, no templo e pegou, aleluia, Jesus, a taça lá do incenso para oferecer. Vamos ler. 26:16, né? Pode ir. Aleluia, Jesus. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhes disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Pode continuar. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais do sucesso de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Olha que coisa triste, irmãos. Coisa terrível. Pode falar. E muito interessante, quando a Bíblia aqui começa a citar a queda de Uzias, fala, exaltou-se o seu coração. E muitas das vezes, né, eu falo assim, ele era um rei, começou a obra direito, excelente, mas deixou o coração se exaltar. Sim. E nós vemos, né, toda a igreja, a gente tem que ter um cuidado, irmãos, especial com o nosso coração. Sim. Porque às vezes a gente está sendo usado por Deus, a obra é dele, mas na hora que vem a vaidade, Sim. pode vir a queda. Aí vem a queda. Né? Então, foi o que aconteceu com esse rei. Na hora que ele deixou se exaltar, a soberba precede a ruína, precede a ruína. Né? E aí, irmãos, olha que coisa triste, né? Igual o irmão pontuou aí. Aleluia, Jesus. Enquanto ele buscava Deus, enquanto Deus guiava ele, enquanto ele ouvia os conselhos de Deus, aleluia, tanto da lei, né? Porque os irmãos sabem que o conselho de Deus para nós, irmãos, através da Bíblia, da palavra de Deus, né, que nós lemos, dos ensinamentos, das pregações, Deus está nos guiando, está nos orientando.
Aí você chega aqui, aí de repente você acha uma coisa e de repente Deus fala assim, não, ninguém nem sabe o que você está pensando. O Espírito Santo vai lá e te fala que aquela direção que você está tomando está errada. Aleluia, Jesus, que não se deve fazer assim. Deus está te guiando. Ele te guia através da palavra escrita, na leitura da palavra. Ele te guia na pregação da palavra. E muitas das vezes as pessoas desprezam, né? Aleluia, tem gente que gosta só da primeira parte do culto, dos louvores, e não gosta muito da pregação. Aleluia, e ele esquece que Deus está orientando ele naquele momento. Aleluia, Jesus. Né? O ensinamento da palavra, Deus está orientando. Né? Um conselho por Deus, né, que alguém dá, é Deus orientando. Aleluia, Jesus. Né? O Senhor tocando, às vezes Deus guia a gente no sonho. Deus dá sonho para a gente, para poder fazer a gente voltar atrás, não tomar uma decisão. Né? Ou quando não dá para a gente, dá para um irmão contar para a gente, sonhei assim, você estava indo no caminho, aconteceu isso, aconteceu aquilo, toma cuidado. Aleluia, Jesus. O Senhor nos direciona o tempo todo, irmãos. Fala ao nosso coração, né? Aquela coisa que às vezes a gente pensa, é um pressentimento, né? De que algo vai dar errado, o Senhor puxando você para trás. Aleluia, o Senhor guia a gente o tempo todo, irmãos. O Espírito Santo nos guia, aleluia, Jesus, para o bem. Aleluia, mas muitas das vezes, o Senhor, irmãos, o desejo do Senhor é construir a nossa história. Aleluia, é construir um caminho reto para nós. Aleluia, Jesus, é construir uma história, aleluia, Jesus, para nós. Aleluia, muitas das vezes, se nós seguirmos, né, cada conselho que o Senhor nos dá, aleluia, vai ter um final, e um final feliz. Ainda que nós venhamos passar por dores, por situações difíceis. Aleluia. Às vezes a gente vê livros de história, ficção. Eu lembro uma vez, quando eu era novinha, eu gostava muito, eu era rato de biblioteca, né? Que eles falam. Eu gostava muito de ler livros, aqueles livrinhos de ficção, amava, né? Aleluia, Jesus. E eu lembro uma vez que eu li um livro que eu achei engraçado, diferente, que ele era assim, você lia a história e chegava numa determinada página, você escolhia, você fazia uma escolha da história, né? Você fazia uma escolha. E dependendo do que você escolhia, ele falava assim, vai para a página tal. Né? E dependendo do que você escolhesse, tinha a opção lá, vai para a página tal. E aí, quando você ia para a página e lia, o final daquela história terminava de um jeito. Aí depois você voltava, então, agora eu vou ler do outro jeito, vou fazer a outra escolha, né? E aí você lia na outra página, o final terminava de outro jeito. Aleluia. E assim, irmãos, é a nossa vida, é a nossa história. Aleluia. Nós estamos construindo uma história. Aleluia, Jesus, na terra, na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental. Aleluia, na nossa vida profissional. Aleluia, em todas as áreas da nossa vida. Aleluia, Deus é como um sábio escritor que escreve uma história viva, porque enquanto os escritores lá fora, eles escrevem uma história fictícia, que eles inventam da cabeça dele, Deus não. Aleluia, Jesus. Ele escreve uma história, aleluia, Jesus, e essa história que ele escreve para nós é viva, porque os personagens, eu, você, aleluia, de repente o Senhor escreveu uma história para essa igreja, e quem eram os personagens? Eu, Juliana, Pedro, Denilson, aleluia, irmão Ricardo, irmã Nilza, aleluia, eu estabeleci minha igreja, aleluia, e eu quero, dentro dessa igreja, aleluia, o propósito para essa igreja vai ser fulano, ciclano, vou chamar, tem alguém que ainda não fez parte dessa história, porque ainda nem aceitou Jesus, mas já está no projeto de Deus, na história que Deus está escrevendo, que ele vai vir para esse lugar. Aleluia, Jesus. O irmão Ricardo ia falar? Oi? Não obriga. Exato. É o livre-arbítrio, né? É igual o livro que eu falei, era a escolha. Exatamente. Então, quer dizer, porque quando os escritores escrevem uma história, embora fictícia, o personagem não tem escolha, não é verdade? Ele vai, se o fim dele naquela história é morrer, ele vai morrer, porque está na cabeça do escritor, né? Ele não tem escolha, vai ser aquilo que a trajetória que o escritor escreveu para ele. Só que o Senhor é um escritor diferente.
né? Ele nos dá poder de escolha, né? Ou a gente aceita viver a história e seguir com o enredo que ele escreveu para nós, né? O enredo que ele está escrevendo, ou a gente toma as nossas próprias decisões e nós começamos nós pegamos, é como se a gente pegasse a caneta de Deus e falasse assim, deixa que eu mesmo escrevo a minha história, a mesma parte da minha história. O Paulo, depois a irmã Valéria e depois o Pedro. Depois o Denilson. Aleluia, Essa Jesus. questão de história é igual o Salmo 139 fala. Salmo 139, versículo 10. Eu ia ler. Eu ia ler mesmo esse versículo. Pode, eu ia ler, os irmãos se anteciparam, pode ir. 119, 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Tá vendo? No teu livro. Aleluia. Tá vendo, irmãos? Que a palavra... 17. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Então, os irmãos estão percebendo, só um minuto, aleluia, que o Senhor, Uzias, quando ele começou a reinar e ele estava ouvindo a voz do Senhor, sendo guiado para o Senhor, ele estava seguindo o roteiro que Deus criou para ele certinho. Então, tudo que estava no plano de Deus foi acontecendo bonitinho, né? Prosperando, aleluia, Israel, aquela coisa, foi tudo, né, sendo ajudado e tudo fluindo, né? Enquanto ele estava seguindo o enredo de Deus. Só que aí, chegou nesse episódio, vamos falar assim, né? A Luiz chegou nesse episódio aqui, ele resolveu tomar o rumo da própria história dele. Aleluia, Jesus. E aí ele fez algo fora do script de Deus, né? Fora do enredo escrito. Aleluia, Jesus. E aí ele tomou a própria decisão. Aí ele foi escrever a própria história. E na hora que ele escreveu a própria história, o final dele mudou o final. O final que Deus tinha escrito para ele, se ele tivesse continuado, ia ser um. Mas como ele tomou a direção, escrevendo, né, a sua própria história, o final dele foi outro. O Pedro. Tá. É porque eu achei que ela ia falar a mesma coisa que o Paulo. Não, né, eu ia falar o que o Paulo falou, né, Paulinho? Então agora tem que falar outra coisa, né? E a gente vê tão tremendo, né, o quão importante a gente seguir esse enredo, essa história do Senhor, né? Você viu que quando Uzias estava perto do Senhor, ele foi bem benévolo. Deus beneficiou ele em tudo. E a gente vê no Velho Testamento que o Senhor, isso que você falou é tão importante, que o Senhor nos dá opção. Jesus fala assim: eis que eu coloco diante de ti o caminho da bênção e da maldição. Aí ele ainda fala assim: escolhe o caminho da bênção para que te vá bem. Então, assim, Deus começou a mostrar, quando o homem obedece a Ele, quando o homem quer chegar perto de Deus e permanecer, as bênçãos que vai alcançar ele, né? E eu lembrei nisso que ele está falando sobre José. E o Senhor tinha uma história para José, né? Foi, tipo assim, de altos e baixos, ele sofreu bastante, mas você viu que José em nenhum momento saiu do que o Senhor tinha para ele permaneceu. Mesmo na uma hora abundância, outra hora já estava preso, entendeu? Outra hora já era escravo, até que chegou, né, o grande dia do Senhor para a vida dele. Ele foi abençoado. E não só ele, toda a sua descendência foi abençoado. Por quê? Porque ele preferiu estar na direção de Deus, né? Pode ler o versículo? Vamos ler, então. Deuteronômio 11, 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Tá vendo? Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Tá vendo? Eu coloco a bênção e a maldição. Como a historinha que eu falei. Aleluia. Você tinha opção, né? De escolher. Você quer tal, vai para a página tal. Você quer tal, vai para a página tal. Não é verdade? O irmão Pedro, depois o irmão Adenilson, né? Depois o irmão Ricardo. Não, é um ensinamento tremendo, né? Muita bênção. E
Até o Paulo, eu ia falar, mas o Paulo me lembrou de uma experiência que eu tive com Deus, né? É porque esse ano, já pra você ver, gente, esse ano já, ó, tava na sala, eu tenho um professor de filosofia, e ele falou uma coisa lá, tipo, que se Deus é onisciente, ele sabe o passado e o futuro. Então, se ele sabe o passado e o futuro, Deus não dá o livre-arbítrio, porque se o passado e o futuro já está escrito, a gente não comanda, a gente vive numa bolha onde a gente é dominado. Só que na hora que ele falou aquilo, não era uma aula de opinião, só que aquilo ficou muito mal no meu coração, como se tipo, no meu coração não tinha uma resposta, e aquilo me deixou intrigado. Aí eu fui orar, né? Aí eu falei com Deus, Deus, não estou entendendo, isso me fez mal, era uma aula de opinião, mas eu não estou entendendo. Me ensina, me explica, porque eu não entendi. Aí na hora eu orei, aí no outro dia eu estava passando pano no meu quarto, aí Deus começou a falar no meu coração, aí eu fiquei muito maravilhado. Olha como as coisas de Deus é tremenda. Aí no outro dia, né, fui para a escola de novo, e aí eu tenho um colega da minha sala que ele é ateu. E aí depois ele me chamou para conversar e perguntou para mim o que eu tinha achado do que o professor de filosofia tinha falado. Aí eu falei que ele estava errado, que não era bem assim. Aí eu expliquei o que o Espírito Santo falou comigo. Eu falei, ele falou que Deus é um Deus todo, um ser poderoso. Então, um ser todo poderoso. Vamos supor, o alfabeto tem 26 letras de A a Z. Ele não saberia de uma escolha sua, todas aquelas coisas que poderiam dar certo, que vão dar errado, e referente àquilo que você vai escolher? Ele falou, sim, porque ele tem poder. Eu falei, exatamente. Então, cada escolha que você escolhesse, dependente da forma que você ia fazer ou não, já ia ter uma consequência. E Deus, poderoso, sabe disso. Dentre todas as opções, tem aquela que Deus quer que você faça. Porque se você escolher aquela, vai te fazer um bem no futuro. Sim. E tal, ou no agora. Então, e aonde que entra a onisciência de Deus? Nisso. Mas onde que entra o livre-arbítrio? Nisso. Porque Deus ele não fala assim, escolhe esse, estou te mandando, estou te obrigando. Sim. Não, Deus fala, olha, se você escolher esse, isso aqui vai ser melhor. Sim. Mas quem que escolhe? É você. Sim. Então, você tem mil coisas para escolher, mas é só você que vai poder tomar a decisão, porque Deus não vai tomar a decisão pela pessoa, é a pessoa que toma, porque Deus deu o livre-arbítrio. Aí falei, você concorda comigo? Aí ele falou, sim. Aí Deus falou ainda mais no meu coração, aí ele falou, porque Deus ele tem um plano. Quando você tem um plano, você anota ele num papel, você anota num bloco de notas do seu telefone ou em outro lugar, mas você ainda não agiu, é só um plano. Porque não é um plano executado, é um plano, não foi feito. E a mesma forma é Deus com a gente. Deus tem um plano para todo mundo, mas o plano só vai realizar se você querer, se você colocar em prática e deixar Deus trabalhar. Se você for participativo, né? Exatamente. E aí ele entendeu, né? Depois chegou o professor, mas eu achei incrível a revelação que Deus deu. Porque você vai caminhando no caminho de Deus, você vai seguindo o propósito de Deus, quando as suas ações estão equivalentes com a ação de Deus e você mesmo quer que Deus te direciona. Porque, por mais que pareça bobo, às vezes os irmãos já sabiam disso, mas aquilo para mim foi muito interessante. Foi algo novo para mim, eu fiquei maravilhado com aquilo. E Deus te revelou, né? E Deus me mostrou, porque eu não sabia. E ainda serviu de testemunho para as outras pessoas que também estavam escutando, que tinha mais gente em volta. Então, isso é incrível, um ensinamento, porque Deus não obriga ninguém. Tem gente que fala, Deus me obriga a servir ele. Não, Deus não obriga ninguém a servir. Se você está servindo a Deus por obrigação, pode parar. Porque Deus manda a gente... Deus não é que Deus manda, a gente serve a Deus por amor. Sim. O amor que nos motiva, é por isso que a gente serve a Deus, não é por obrigação. É verdade. Por que a gente... Opção, né? É opção. Tipo, por que nós... Né, somos participantes da doutrina? Não é porque a gente é obrigado, é porque a gente ama, né? Rapidinho, só outra coisa que eu ia falar, que eu achei interessante, é do rei Asa, né? Que é um rei assim que eu fiquei muito... sempre quando eu leio, eu fico muito triste com o final dele. Que, né, os irmãos que já lêem a Bíblia, né, sabem que o rei Asa foi um rei muito tremendo, ao ponto de tirar, né, a mãe dele do trono de rainha, de tirar as estátuas, né, dos outros deuses. Ele foi um rei jovem e um rei que fez coisas tremendas, né, diante de Deus, mas ele fez aquelas coisas tremendas, né, Deus pelejou por ele, Deus fez coisas tremendas até o momento que ele estava querendo seguir a vontade de Deus. Quando ele parou, não quis mais, não quis, como a Juliana falou, a expressão, quis tirar a caneta de Deus da mão de Deus,
não deu certo. É. E assim como Uzias, Asa infelizmente teve a soberba. Isso endureceu até o final da vida dele. E pela forma que endureceu, até uma vez eu estava conversando com a minha tia, às vezes Asa não alcançou nem a salvação. Porque ele endureceu muito, muito mesmo. Em um rei que não tinha motivo, porque Sim, Deus começou abençoou bem, muito. né? E começou bem. Os que vieram de Davi, né? Deus até falou que seriam lâmpada para Sim. Israel. E ele, infelizmente, começou bem e terminou mal, né? É verdade. Irmão Denis? Ô, Ju, é muito interessante. Eu creio que, se eu estiver errado nessa comparação, pode falar. Que quando o Senhor Jesus nos chamou naquele dia, e a gente aceitou Jesus, ele deu para nós um caderno e falou assim, aí está escrita a sua vida. Lê para mim aí. Só que na hora que você vai abrir ali, aquele caderno, aquele novo caderno que Deus te deu, está em branco. Porque Deus falou, aquele homem pecador, aquele homem desobediente, eu não me lembro mais dele. E Deus nos dá a reescrever sua oportunidade de história. escrever uma nova história. Sim. Agora com Jesus como autor principal. Sim. Como Que antes a gente dominador, estava escrevendo a nossa própria história. nós estávamos tomando o nosso próprio atalho. Sim. Porque quando eu penso que quando Jesus te dá a oportunidade de fazer tudo diferente, Sim. de uma outra forma, você igual, né, o Pedro falou assim, já tem uma meta, já tem um. Ou seja, Juliana, ela tem 30 dias para trabalhar e a meta dela essa é X. Se ela fazer isso, ela vai alcançar a meta dela. Mas se ela fazer ou falhar um dia ou fazer uma coisa, ela não vai alcançar, ela vai ficar devendo. Sim. Então eu creio que quando Jesus ele deu para nós essa oportunidade de salvação, ele deu para a humanidade uma oportunidade de escrever uma nova história. Escrever uma nova história de derrota virar uma história de vitória. E o mais interessante é que você começa uma nova história e aí você, nessa história nova, que você, né, agora mudou a sua vida, você tem que continuar ouvindo a voz de Deus, né? Continuar sendo guiado pelo Senhor em cada decisão, né, da sua jornada, porque se você sai fora, você toma a sua própria decisão, você sai um pouco. Às vezes a pessoa não dizia tanto, né? Às vezes a pessoa, vamos supor que Deus ia abrir uma porta específica, mas a pessoa foi para outra porta, que não era aquilo que Deus queria. Um exemplo, né? No plano de Deus. Tudo bem, ele foi um pequeno deslize, né? Ele tomou uma pequena decisão, não uma decisão que, nossa, né? Talvez, depende também, né? Aleluia, Jesus, porque de repente aquela porta onde ele entrou, ele vai desviar nela. Aí sim, aí aquilo foi muito, muito, muito pesado, uma decisão muito complicada, né? Porque a partir dali que ele tomou aquela decisão, acabou, né? Ele caiu no lamaçal. Agora vamos supor que não seja tanto assim, né? Foi uma pequena deslizes ali. Mas alguma embaraço, algumas coisas ele vai ter ali, né, que não teria se ele tivesse entrado dentro do plano de Deus. Então, algumas dificuldades que ele vai passar, ele não precisava passar, né? Algumas situações ele não precisava, né? Certas coisas ele não precisava, mas ele fez uma pequena escolha errada. O Denilson e depois o Ricardo. Ô, Ju, o interessante, aquela vez do Covid, que não foi possível ter culto, né? Era algo mundial. Sim. E enquanto a igreja estava preocupada como cultuar o Senhor Jesus, uma igreja foi para dentro de casa e ficou quieta ali, achando que estava protegida. Sim. E mesmo ali naquela proteção, o inimigo entrou lá dentro, o inimigo fez a ruaça. Sim. Mas enquanto tinha uma igreja preocupada, não, como é que eu vou fazer para cultuar Deus, o Senhor né? Jesus? Deus deu escape para aquela igreja. Direcionou. E depois que o mal foi embora, muitos não voltaram. Porque muitos... A escolha, né? Fizeram a escolha. Aquilo ali, aquele momento que ele... vamos por um exemplo. Ele ficou longe de Deus, ele falou assim, não, ficou confortável. Sim. Enquanto a igreja... Eu lembro quando eu estava lá em casa, eu não esqueço, estava um dia lá, estava eu e a Karina conversando. Ela falou assim, não, Denilson, hoje nós não temos problema de gasolina, de dinheiro, mas hoje nós não podemos ir na casa do Senhor Jesus. Sabe? Às vezes, sabe? Então, muitas das vezes, é igual sempre o pastor falava aqui. Você vai dar o valor quando você não pode. Não tem mais, né? E aquelas palavras saem do meu coração, porque às vezes a gente coloca tanto empecilho para vir na casa de Deus, em tantas
Só que é O igual. dia que perde, né? Só que quando chega uma situação X que você não pode vir, né? Não foi uma perseguição contra a igreja, foi algo que estava acontecendo. Sim, Mas você não poder vir na casa do Senhor Jesus é muito triste. Só que muitas pessoas não entenderam isso. sim. Não isso é sentiram verdade. falta de estar na casa do Senhor Jesus. É. O irmão Ricardo? Uzias. Exaltou. A soberba entrou nele. Ele não aceitou, não. É. Sim, sim, exatamente. Ainda teve uma oportunidade, né? O livro da vida, né? A história registrada, né? Agora você pensa, né? A gente, imaginação nossa, mas você pensa assim, um livro de Deus com uma história e de repente você vendo ali, tudo bem, você pode ter sido salvo, né? Às vezes você foi, mas assim, você vê assim, o quanto você destoou da história que Deus escreveu, né? É, decisões pessoais da nossa vida material, da nossa vida sentimental, né? Coisas assim, pequenas da nossa vida, que a gente foi lá e tomou uma decisão fora, não era bem o querer de Deus, né? Vida com abundância. Exatamente. Aí, às vezes, muitas das vezes, a gente não consegue usufruir dessa vida abundante, né, que Deus nos dá por causa dessas escolhas, né? Igual a irmã falou ali, o José. A gente pensa assim, não, então quer dizer que se eu seguir o script, o enredo que Deus escreveu para mim, tudo minha vida vai ser feliz o tempo todo cantando e pulando. Não. Nesse script, muitas vezes essa história tem drama, né? Ela é dramática às vezes, tem choro, né? Mas só que tem uma coisa, igual o José, olha que terrível. Era a história, né, que Deus trabalhou, por quê? Os irmãos dele pensaram assim, nós vamos matar ele, que acabou os sonhos dele. Acabou aquilo, né? Você está achando que ele vai ser alguma coisa? Não, a gente acaba aqui. Só que eles não sabiam que eles, sem saber, eles estavam cumprindo o projeto de Deus, né? Ele estava cumprindo, fazendo acontecer, porque dali, a história, o que Deus tinha escrito para ele, como ele mesmo não saiu fora dos planos de Deus, o Senhor falou, vai, eu escrevi um enredo e ele vai acontecer. Vocês estão achando que vocês vão impedir a história? Não, eu continuo escrevendo. Aí vocês venderam ele, quem vai comprar ele? Vai ser o ismaelita, aleluia, e ele vai parar lá no Egito, é onde que eu quero ele, né? Aonde que eu quero. Sim, queria matar, Deus não deixou. Dois não, Deus interviu. Através de dois, né? O Rúben e o Judá, né? Quer dizer, eles acharam que Deus, porque Deus já tinha mostrado o projeto dele para José, o futuro. José era adolescentezinho e Deus deu um sonho e mostrou o futuro. Mostrou que ele ia ser alguém grande e a família ia se dobrar perante ele. Então Deus já tinha mostrado, às vezes Deus mostra algumas coisas, nem todas Deus mostra. Exatamente. Os fez, tudo, até tudo. Então Deus já tinha mostrado. Aí os irmãos dele pensou que eles poderiam interromper a história que Deus estava escrevendo para José. E poderia mudar o final. Eles pensaram, nós vamos mudar o final dessa história, né? José não vai sobressair sobre nós. A gente mata ele, né? E aí acabou, a gente muda o final da história. Irmãos, mas o único que pode mudar a nossa história são nós mesmos. Nós mesmos. Se nós não quisermos ouvir a Deus, se nós tomarmos direções diferentes do que Deus tem para nós, a gente muda, porque aí Deus dá o livre-arbítrio. Agora, uma pessoa, a outra, o inimigo, uma pessoa levantando contra a gente, o outro falando, não muda. Aleluia. Deus quebra todo mundo, mas a história dele faz acontecer, né?
Ele interviu ali, usou o Rúben, usou o Judá, né? E no final das contas, o final que Deus tinha escrito aconteceu. Ainda perdoou eles, né? Você vê que José estava andando segundo. Você vê que no meio da história, tanta coisa começou a intervir. A mulher de Potifar tentou seduzir ele. Imagina se José cai nesse laço, irmãos. Imagina se José cai no braço daquela mulher. Aí sim, ele ia ter problema. O homem, o padeiro lá prometeu ele, né? O padeiro não, o copeiro. Prometeu ele que quando ele chegasse lá no reino, né, a função dele fosse restituída a ele, que ele ia conversar com o rei para ele. Esqueceu dele, 2 anos. Esqueceu dele, não lembrou dele, entendeu? Quer dizer, tudo parecia cooperando. Aí, de repente, o rei tem um sonho. Aí, quando ninguém interpretava, aí o copeiro lembrou. Quando eu estava na prisão, tinha um jovem lá que ele interpretou o meu sonho e deu tudo certo. Né? Vamos chamar ele. Olha como é que Deus trabalha. O enredo de Deus é perfeito. Oi? Não, o inimigo sempre tenta intervir no plano de Deus, né? Você vê que Deus criou lá o jardim do Éden, o inimigo foi lá, tentou a Eva, fez ela cair para atrapalhar a história da humanidade, né? Aí que Jesus falou, tudo bem, eles fizeram uma escolha, né? Trouxe um embaraço aqui, porque o pecado entrou no mundo, não era para acontecer desse jeito, né? Não era para a gente, né, ter uma... Mas tudo bem, não tem problema não, eu vou continuar escrevendo essa história e eu vou enviar o meu único filho para salvar a humanidade. Aleluia, Jesus. Eu vou enviar o meu filho, aleluia, e vou restabelecer essa história, vou dar uma nova oportunidade e eles vão voltar à essência e vão viver comigo. O irmão Manuel? Voltar falando em José, né? A passagem de José foi muito tremenda, né? Muito tremenda. Mas os irmãos dele se invejaram dele, né? Os irmãos se invejaram muito dele por causa de quê? Porque ele já tinha os cuidados de Deus. Mas os irmãos se invejaram, igual o irmão Ricardo falou sobre soberba, e se invejou dele para acabar com ele. Acabando com ele, achava que eles iam alcançar uma vitória, que não alcançou, né? Não, como, gente? Como que alguém vai querer? Aleluia, se a decisão fosse de José, ele poderia mudar a história dele. Aleluia, mas não, ele continuava sendo reto. Os irmãos dele que encheram o coração, né, invejaram demais dele, inveja, né? e tudo, e achou que podia parar o projeto de Deus, né? Peraí, não, nós vamos entrar nessa história e nós vamos mudar o fim dela. Não. Mas Deus tinha um grande projeto, né, na vida de José. Não conseguiram mudar a história. Conseguiram. Tentaram mudar a história, mas não conseguiram. E nos finais, foi o próprio José, né, que se alimentou a família deles. Exatamente. Né? Olha pra você ver como é que é triste. Sim, e de muitas cores, né? Diferente. Já mostrava que ele ia ser diferente, ele ia se destacar, né? O Paulo, depois o Pedro, depois a irmã Valéria. A tia primeiro. Ô, Ju, até eu fiquei uma dúvida sobre a questão do... Igual no caso, né? A nossa história, né? Deus quer a nossa história. No caso, os anjos também funcionam na mesma questão? Porque eu até lembrei quando você falou para nós sobre sobre o querubins, Satanás, o que ele tinha, né? O Senhor escreveu uma história para tudo, né? Ele escreveu uma história para tudo. Os querubins, né, foram criados. Nós falamos no Clubinho da Bíblia sobre os querubins, porque nós falamos sobre Satanás. Mas aí nós voltamos lá para ver quem que era Satanás antes de ser Satanás. Quem que ele era? O que ele fazia no céu? Né? Ele era um querubim. O que os querubins faziam? Né? E uma história linda, né? Só que ele reescreveu a história dele, né? Quando ele se ensoberbeceu e foi contra Deus, aí, olha a história. Hoje, o final dele já está determinado, porque ele já foi julgado, que a Bíblia fala, né? Ele já está julgado. Então, o final dele já está escrito. Ele vai ser lançado no lago de fogo. E não era para ter esse final. Não era esse o final da história dele. Ele
reescreveu a história dele com a atitude dele, né? Tem até um versículo, não sei se está certo, eu lembrei, foi desse versículo aqui, ó. Deus fala, tu és ungido, querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras folgoadas andavas. Perfeito é nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Tá vendo? Era perfeito, era para continuar essa jornada perfeito, fazendo a missão que Deus deu para ele, né? Não. Agora, ele foi o único querubim que se rebelou. Lá no céu tem outros querubins que continuam fazendo a missão deles, né? Eles não caíram como aquele querubim específico. Tem outros querubins lá, né? E nós vamos conhecer ele no último dia, né? E vão ver, não? Tá vendo? Querubins que não, que guardaram, continuaram fiéis, né? É quem é, irmão? Não, Ju, tremendo, né, o ensinamento de Deus para nós. E eu vou falar duas coisas, né? E a gente vê quando Davi, ele escreve o Salmo 23, né? Ele fala do poder de ter o Senhor como seu pastor. Sim. Pode ler? Pode. Que é algo maravilhoso, né? Ele fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É sobre isso que você está falando, né? Eu fiquei até emocionada, Que lindo, porque né? é lindo, porque é a escolha de Sim. ter o Senhor como seu pastor. Sim. E o que o pastor faz? Ele guia a sua ovelha, né? Sim. Ele, não, minha ovelha, vem aqui, ó, aqui tem comida boa para você, Sim. né? Você come essa comida aqui. Ah, você está com sede? Então bebe essa água aqui, não bebe a outra lá não, que está contaminada, bebe essa daqui. Então, assim, você vê que o tempo todo, né, através desse salmo, o Senhor está guiando Cuidando. Davi, cuidando de tudo. E aí a gente Sim. percebe que a palavra do Senhor fala que em tudo Deus dava graça para Davi. Sim. Quando Davi errou, né, que ali ele escreveu, quase escreveu uma história diferente, o Senhor teve que intervir. Sim. Né? O Senhor interviu, tipo assim. Ele teve uma mudança na história dele. Teve que mudar. Uma Bem leve pouquinho, mudança. mas É teve que que nós mudar. falamos. Exatamente. As decisões que a pessoa toma com aquele pecado que ele cometeu, ele teve uma mudança na história dele. Interessante a irmã falar isso. Eu vou deixar a irmã concluir, tá? Por quê? Porque não era para a espada entrar na casa dele. Ele teria uma família estabelecida, unida, né? Ele não teria aquela perseguição de Absalão, né? Tudo, né? Absalão não ia deitar com as mulheres dele, aquela coisa toda. Tudo isso aconteceu por uma decisão que ele tomou, né? Porque era para ele continuar, né? Continuar a jornada dele retamente, né? Só que na hora que ele escolheu não ir para a guerra e ficar em casa ocioso, e saiu naquele pátio e viu aquela mulher e escolheu deitar com aquela mulher, ele mudou um pouco da história dele ali. Aleluia, ele mudou. E aí a sentença foi essa: a espada não vai afastar da sua casa, né? E o que você fez em oculto, né, vai ser feito explicitamente diante de Israel. E aí o Senhor teve que ir lá mudar, né, o enredo por causa do pecado dele. E aí o que aconteceu? Um filho estrupa a filha, né? O outro filho vai lá e mata esse aí que estrupou. Depois o outro filho vai lá e quer reinar no lugar do pai, pega as mulheres, entendeu? Aí essa parte da história foi uma decisão de Davi, né? Quando ele resolveu pegar a caneta de Deus e fazer conforme o coração dele, de ficar com aquela mulher, ele destoou um pouco a história, né? Um pouco, porque como ele humilhou diante de Deus, ele teve que enfrentar a história dele em uma mudança, dolorosa até, né? Aleluia, mas ele continuou, ele humilhou diante de Deus.
Quando eu estou escrevendo uma história aqui, Davi, porque por um momento você mudou meu script, você mudou meu enredo, né? E agora eu tenho que mudar aqui também. Vou ter que mudar a história também. Mas como você humilhou, eu te dou graça por você enfrentar esse novo enredo, essa pequena parte que eu tive que mudar, né? E aí a sua história continua. Que ele humilhou. A sua história continua, você continua no reinado, eu continuo sendo com você. Eu continuo te dando graça. Essa história aqui que você vai ter que passar por isso, eu te dou graça por você passar por isso. E continua a história. A irmã pode contar. Não, Jô, e esse ensinamento é tão maravilhoso que nos faz querer andar verdadeiramente na história que Jesus tem para nós. Porque quantas das vezes Satanás quer nos fazer tomar decisões contrárias ao do Senhor para que a nossa história diante do Senhor seja modificada, para que a gente venha enfrentar problemas que a gente não enfrentaria se a gente estivesse, né, na direção do Senhor, né? E eu lembrei de Sansão. Você vê que Sansão, ele foi chamado com uma grande missão. A força do Senhor estava sobre ele, o Espírito do Senhor estava sobre ele, né? E ele saía, né, para lutar. Quem, né? Qual homem, né, natural que conseguiu matar 1000 homens com uma queixada de jumento? Mas você viu que ele saiu, ele foi desobedecendo, ele foi criando a sua própria ideia, foi querendo tomar suas próprias decisões, até que um dia foi fatal, né? Ele ia morrer com seus inimigos? Não. Não era aquilo que Deus A tinha para história ele. dele é para ele ser vencedor e terminar como um juiz de Israel com excelência, né? Nossa, todo mundo falando Sansão, né? Nossa, Sansão. Você não conheceu Sansão, não? Sansão foi um juiz de Israel, ele venceu tudo, né? Em batalha, ele nos ajudou, ele era forte, é isso, aquilo, outro. Agora, quando a gente lembra da história de Sansão, a gente lembra que ele fez, né? Deus executou e terminou morto na mão dos filhos. Quer dizer, por Deus, ele morreu e ainda conseguiu. Ele humilhou, pelo menos. Mas não era essa a história que Deus tinha escrito para ele, né? Ele mudou, né? E esse salmo que a irmã falou, fala de Deus guiando, Deus, né, escrevendo. E aí ainda fala assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ou seja, porque nessa história tem momentos difíceis, né? Tem momentos. Mas ele fala assim, mas eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, né? A tua vara, o teu cajado me consola. Então, na nossa trajetória, aleluia, tem momentos que são difíceis. Não é porque Deus está escrevendo que a gente não vai ter momentos difíceis, porque a gente vai ser modelado, a gente vai ter perdas ao longo desse caminho, a gente tem que lidar com tudo essa história. Então, tem momentos tristes, né? Mas se a gente está seguindo, né, a gente tem certeza que Deus está conosco. Agora, o ruim é quando a gente começa a tomar nossas próprias decisões e começa a ter momentos difíceis que não foram escritos por Deus, né? Não foi assim o querer de Deus, pelo menos, né? Foi decisão que a gente tomou, então, né, teve que mudar aquele script, porque aí a gente sabe que aí a gente tomou uma decisão errada e aí fica feia. Muitas vezes a gente nem tem a proteção de Deus, dependendo da atitude que a gente tomar, né? O Pedro, depois o irmão Denilson, depois a irmã Valéria. Amém. E você falou aí, eu lembrei assim, né, de uma história que estava praticamente pronta a ser mudada para o lado mal, né? Mas a pessoa entrou na casa do Senhor e Deus voltou aquela história, né, daquela pessoa de novo para o centro da vontade do Senhor, o nosso amado Asaf, né? Eu não posso deixar de falar dele, porque esse ensinamento enquadra, né, a ele e a nós, porque você viu que por um momento, né, ele começou a sentir inveja dos ímpios, ele começou a sair um pouquinho do roteiro que Deus tinha criado para ele, né? Você viu que o coração dele já estava endurecido, né? Mas você viu que Jesus usou de misericórdia com ele, que quando ele entrou na casa do Senhor, Deus então abriu o entendimento dele, ele pegou e começou, opa, então não, para mim é bom me aproximar do Senhor. Aí você viu que ali quase o diabo interferiu na história dele. Faltou pouco, ele mesmo falou, faltou pouquinho para os meus pés desviar. Faltou pouco. Da presença do Senhor foi pouco, foi milímetros, né? Mas o Senhor usou de misericórdia, trilhou o caminho dele novamente, retamente, né? Então, assim, esse ensinamento tem sido tremendo, tem falado muito conosco nesta noite, né? Sobre essa importância da gente não trilhar o nosso próprio caminho,
trilhar o caminho de Deus. Aí eu queria te fazer uma pergunta, tipo assim, como que a gente pode perceber, né, que a gente está trilhando o caminho fora de Deus? Porque Satanás é tão sujo, tão oportunista, né, que ali, você viu, Asaf, ele quase foi enganado, mas ele ainda tinha temor de Deus. Então, quando ele entrou, né, igual você fala sobre a questão da humildade, né, quando ele entrou na casa do Senhor, ele conseguiu entender que ele estava errado. Mas tem pessoas que estão tão enganadas que não conseguem ver que está trilhando um caminho completamente contrário daquilo que Deus tinha para ele. Como que a pessoa consegue ver? Aí quando a pessoa chega no ponto que ele está tão equivocado, tão enganado, que ele já não consegue ver, aí você, mas aí como é que ele vai saber? Não, mas você tem que voltar antes, porque se ele chegou naquele ponto que ele não está conseguindo ver, mas é porque ele endureceu muito. Porque falar, Deus fala com todo mundo. Né? Então, se ele chegou num ponto que ele já não consegue ver mais, que ele está equivocado, que ele tomou o rumo certo, é que ele endureceu tanto. Deus falou tanto, 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 mas ele endureceu tanto no desejo dele, ou na opinião dele, foi tão forte que ele não aceitou, aí sim, aí Deus para de falar. Aí na hora que Deus para de falar, aí sim, aí ele não vai, ele vai continuar e vai achar que está enganado. Vai achar que está certo, vai estar enganado e vai achar que está certo. Né? Mas Deus sempre fala. Então, a gente tem que ser sensível à voz do Espírito Santo. Então, a gente não quer uma coisa. O Senhor fala, a gente não quer. Né? Você fica assim, Senhor, mas a gente tem que aceitar. Né? Humilhar, aceitar o que Deus está falando. A gente quer uma coisa. E quando você percebe que você está indo fora, é quando você percebe que você quer muito uma coisa, e mesmo que Deus falar, não, mas você, não, mas eu sou assim, mas eu tenho esse pensamento, né? Mas eu quero isso, entendeu? Você começa a insistir no seu próprio desejo, na sua própria vontade. Aí você corre um sério risco de começar a tomar o rumo da sua própria história e fazendo essas coisas. Às vezes não vai tão longe, uns vão, mas não vai tão longe, mas você começa, né, pegar alguns atalhos, algumas coisas, e começa a ter umas consequências que não era para ter. Ô, Ju, isso é tão real, porque eu passei por isso, né? Porque Jesus queria abençoar minha vida espiritual primeiro, mas eu queria que Deus abençoasse outras coisas primeiro. Então, estava uma guerra de braços. Jesus puxando para cá, eu puxando para lá, puxando para cá, eu puxando para lá. Falei assim, não, Deus, eu estou errada, porque essa minha teimosia vai me levar para o inferno, Senhor. Então, tudo bem, igual você me ensinou, né, a fazer a oração sobre o ceder. Eu falei assim, não, meu Deus, então eu vou ceder. Então, se o Senhor quer trabalhar na minha vida espiritual primeiro, se o Senhor quer, né, me usar para trabalhar na tua obra primeiro, então eu aceito, Senhor. E eu fui buscando de Deus, fui pedindo a Deus perdão por ter endurecido contra Ele, né, porque Ele queria uma coisa, eu queria outra, né, e por misericórdia o Senhor cada dia está me dando um pouquinho de força, Deus está me ajudando um pouquinho, né. Agora, já pensou, né, se eu endurecesse totalmente, porque estava igual o Asaf, por um triz, porque Deus puxando para um lado, puxando para o outro. Deus querendo me ajudar na minha vida espiritual e eu não querendo na vida espiritual porque eu queria que Deus me abençoasse em outra área primeiro. Então, estava uma coisa que não estava combinando, né, com Deus. E você deu um ensinamento muito tremendo sobre a nossa vontade estar alinhada com Deus. Está alinhado com o Espírito Santo. Eu achei aquilo muito bonito. Falei assim, nossa, isso é muito bonito, né? Essa harmonia, né? Então, falei assim, Deus, eu tenho que ceder. Eu estou errado. E comecei a ceder. Claro que a gente ainda tem muito para ceder, que a gente ainda não está, né, pronto, 100%, né? Igual o pastor falou, até o dia da gente morrer, a gente tem coisas para poder buscar de Deus, libertar e ceder. Mas depois que eu cedi, o Senhor, então, pode achar algo bom em mim. Ainda que eu tenha que trabalhar muito, mas Deus falou assim, olha, então agora ela começou a obedecer. Né? Você poderia ter mudado o rumo da sua história, né? Se você tivesse tomado, não, eu não quero saber da vida espiritual, eu quero minha vida sentimental, eu mesmo vou lá e vou tomar minha decisão. Tudo bem, você poderia arrepender depois e buscar a Deus? Sim, mas você ia ter que enfrentar algumas consequências. Coisas que não era para acontecer, você vai ter que enfrentar aquilo. O Pedro, depois o Denilson, Não, depois o Paulo. achei interessante o ensinamento que eu lembrei de uma pregação que o pastor deu. Não sei se vocês vão lembrar, que ele perguntou uma vez quem que a gente achava que era o maior vilão da nossa história. Quem que fazia alguma coisa assim. Sim. E aí ele respondeu algo que eu achei muito... Inimigo possante, o inimigo né? maior. Um inimigo maior. Só que aí eu fiquei tipo assim, fiquei pensando, né, que antes eu não sabia. Eu falei, é Satanás, né? Achei que era o diabo, né?
ele falou que era o inimigo possante, que no caso era a gente mesmo. É. Quando ele falou isso pra... Quando ele falou, era uma pregação, né? Quando ele falou isso, não, parece que eu levei um tapa na cara. Porque se a gente parar pra pensar, a gente, todo dia, é a gente que se desafia. Sim. E Eu- nós somos realmente o nosso inimigo. E mais do que o diabo. Justo. Sabe por quê? Porque se o diabo, ele pode armar contra a gente, ele pode lançar seta, ele pode tentar fazer a gente pegar. Mas se você resistir ele tem que fugir. Sim. Agora, se você não resistir, você cai. Então, você é o principal agente da sua própria história. E isso é algo muito interessante. Tem uma vez que o diabo tava jogando, né? Tava lutando muito, né? Aí, antes eu ficava pensando assim, ficava falando com Deus. Falava, não, Deus, porque, né? O Senhor fala, né? O espírito é forte, a carne é fraca. E ficava falando com Deus, né? Aí tem um dia que eu tava orando, até contei pra minha tia. Falei, o espírito é forte, a carne é fraca. Depois eu parei assim na oração, eu falei, tá queimado. O espírito é forte, a carne é fraca, então eu vou andar pelo espírito, que aí eu vou ser forte. E aí eu fiquei tipo assim, falei, O inimigo tentando me fazer interpretar. conformar, né? Aí eu fiquei E tipo quando fala, o assim, espírito é forte, a carne é fraca, então vamos andar no espírito, né? é. Aí o diabo fala assim, não, sempre tira o espírito e fala assim, a carne é fraca, então continua na carne, né? E aí eu cheguei nessa, ó, pra você ver como o diabo ele é astuto, né? Uma coisa que tá na Bíblia ainda, e eu usando pelo fato de errei, vou pedir Deus perdão e falar, não, o espírito é forte, a carne é fraca. Sim. Mas aí eu tenho uma, ó, pra você ver, por isso que você falou, é verdade, Deus nunca deixa de avisar a gente. Não. Olha pra você ver, e Deus me avisou, porque eu tava orando, e com certeza foi Deus, porque se fosse eu continuaria nisso. O espírito é forte, a carne é fraca. E aí foi lá e Deus tocou no meu coração. Eu até contei pro meu tio que foi algo de Deus, foi Deus purinho. Aí eu tava orando, falando, tá queimado, então vou andar no espírito. Falei, não, porque se a gente for ficar conformando, a nossa história não vai pra frente. Não. E Deus... Você coloca embaraço, né? Deus quer te levar além, mas você mesmo tá coloca impedindo. obstáculo às suas atitudes. Sendo que Deus, se a gente andar na... Gente, ó, pra você ver como Deus é tremendo. Quando o homem anda na vontade de Deus, Deus vê qualidades no homem. A gente vê até mesmo em questão dos ministérios. Por que que Deus entrega certas coisas e vai entregando? Porque ele vê que você é capaz. Sim. Por exemplo, nossa, o meu servo, ele conseguiu aqui, então eu acredito que aqui eu posso dar. Sim. Mas também tem outro caso, do servo ser um bom servo, mas Deus sabe, se ele der aquilo, ele não vai conseguir despencar. continuar. Sim. E Deus é um... Então, por isso que Deus, ele conhece muito bem os personagens da história dele. Conhece. E ele sabe... Tudo, futuro, tudo. Exatamente. E ele sabe que para entregar determinada coisa, tem coisas que a gente não vai poder ter. Porque tem coisas que Deus tem reservado para outras pessoas. Sim. E naquilo que Deus deu pra gente, a gente fica muito feliz, né? Porque Sim. de onde nós éramos, né? Nós éramos condenados só de Deus ter salvado a gente, era pra gente estar cheio de alegria, né? Mas isso é algo muito interessante, porque quanto mais a gente se humilha, a gente entra na vontade de Deus, mais Deus vai entregando. A gente vê mesmo o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha um coração sincero, mas estava no engano. Sim. E aí Deus foi lá, libertou ele, chamou ele. A história de Paulo estava indo, curvando. Sim. Aí Paulo, né, Deus entrou na vida de Saulo e transformou mudou a num história Paulo e dele. mudou a história dele. E se é o ele não apóstolo tivesse Paulo- um encontro com Cristo, ele ia ser Ele- só mais um fariseu, como Sim. os outros. E Deus mudou tanto a história dele que o apóstolo Paulo é uma pessoa que eu admiro tanto, porque a mudança dele foi tão maravilhosa que ele fala que a graça que Deus deu para ele não foi vã. Não foi vã. E ele trabalhou muito. Sim. Então ele realmente se apegou naquilo que Deus queria. Sim. A gente vê essa dependência de Paulo que fala que ele queria para algum lugar, mas Deus falou que era para ele ir para o outro. A história Então a também. gente vê que a história do apóstolo Paulo era totalmente guiada pelo Espírito Santo. Era um exemplo dele ser dominado pelo Espírito. E como, né, os irmãos falaram, não vai ter tristeza? Teve, porque ele sofreu açoite, Perseguições. desceu numa cordinha, apanhou, E Deus passou já fome. tinha mostrado até, Deus né? tinha Falou mostrado. com ele que ele ia sofrer perseguições, açoites. Mas o engraçado é que Deus deu graça em todas as situações. Por isso que é bom a gente sempre estar na vontade de Deus, na vontade do Espírito Santo. Porque por mais que vai ter dores, vai ter aflições, Deus mesmo vai consolando a gente e dá aquela situação, né, que nem fala aquela palavra, a experiência gera paciência e faz a gente sair mais forte para algo que Deus vai entregar para a gente. Exatamente. O irmão Denilson, depois o Paulo. Ô, Ju, é muito interessante, porque nós vemos no caso de José e Davi. Os dois tinham um grande propósito de Deus. Sim, sim. O Senhor viu o coração de José
Isso. E viu que através daquelas ações que aconteciam com José, Deus, o Senhor Jesus, aquilo não ia atrapalhar a história de José. Ele ia Sim. trazer crescimento. Sim. Mas no caso de Davi, o Senhor Jesus, opa, aqui não dá. Aqui eu vou ter que intervir para que o meu projeto não acabe por aqui, porque o que ele fez, o Senhor não passou Sim. a mão na cabeça de Davi igual Não, alguns, não, não. O Senhor falou assim, não, agora eu vou ter que intervir nessa história aqui, Sim. porque aí, mas só que o jeito que Deus interviu foi maravilhoso. Foi. Primeiro ele mostrou para Davi, levou lá o Sim. profeta Natan, falou assim, ó, contou uma história para ele, porque você vê que Davi saiu um pouco fora de si naquele momento. Ele, até mesmo Deus, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas o coração dele se deixou levar por uma atração. Sim. Então, o que acontece? Mas a gente vê a bondade de Deus revelada. Sim. Né? Porque muitas vezes, se fosse... Porque foi uma decisão, né, acarretou alguns... Porque ele pecou contra o próprio corpo dele, né? Agora, dependendo... Ele poderia tomar outros tipos de decisão, igual Saul, ele já... o pecado dele contra Deus, ele já foi contra Deus, naquilo que Deus desobedeceu. Aí, a história dele, do reino, de tudo dele, ele atrapalhou tudo, né? O Davi, ele já humilhou, pelo menos, né? Quem humilha alcança a misericórdia. Então, precisou mudar um pouco o roteiro, mas não saiu fora, né? A ponto de falar assim, não, Deus, tá rejeitado, né? Interessante. Eu ia falar de Saul? Pode falar. Não, que eu lembrei foi do Saul, e aí até aquilo que a Valéria falou sobre a questão da pessoa cair no engano, né? Uma das coisas que o crente tem que observar, né, se ele está partindo para o outro lado, é a questão da obediência, né? A partir do momento que se ele ouve a Deus e obedece a Deus, então ele vai ter o caminho bom. Sim. Mas se ele começa a desobedecer, a tendência dele para ir para o engano é muito grande. Tanto que eu até lembrei de alguns versículos aqui sobre o Saul mesmo, né? O primeiro caso foi quando ele pediu para... Vocês vão ver aqui. 1 Samuel 15, versículo 2. Assim dos seus exércitos, eu me recordei que fez Amaleque a Israel como se opôs no caminho quando subiu do Egito. Vai, pois, de fé a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver. Não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até os de mama, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou ao povo e contou a Telaim 200.000 homens ao pé e 10.000 homens de Judá. E chegou no pois Saul à cidade, Amaleque, pôs emboscada no vale. Aí, avançando um pouquinho, né? Então veio o Saul aos Amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está de fora do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos Amalequitas, porém todo o povo destruiu o fio da espada. E Saul e o povo perdoou a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e da segunda sorte e aos cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda a coisa vil e desprezível destruiu totalmente. Então vem a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo de me haver posto Saul como rei, porque deixou de seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite, clamou ao Senhor. E outro versículo ele fala também, que a gente começa a ver, a outra desobediência dele foi isso aqui, ó. Então disse Samuel a Saul: obraste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. E aí a gente foi ver que foi só desobedecendo até chegar um ponto que foi pro engano com aquela feiticeira. Exatamente. Quando fala para sempre, é que ele ia reinar, né, os filhos dele iam reinar. Né? Mas aquilo que Deus estabeleceu, ele ia até o final com excelência, ia ser estabelecido, né? Mas ele tomou uma atitude diferente. Deus escreve, tem até um ditado que o povo fala: Deus escreve certo por linhas tortas, mas isso é um ditado, né, do mundo. Deus, na verdade, ele escreve certo por linhas certas, né? Mas o mundo, por quê? Às vezes a pessoa pensa que é torto porque acontece tanta coisa nessa história, que a pessoa assim, mas se ele está seguindo a vontade de Deus, por que Deus permitiu isso? Não é porque Deus permitiu aquilo. Mas nós vemos aqui que Deus faz a gente passar pelo vale, mas passa com a gente. E até interessante do Salmo 23, que termina assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Era o plano de Deus, a história de Deus para Davi, e realmente, até o final, deu tudo certo.
E aí ele foi até o final, habitou na casa do Senhor, esteve até o final dos dias dele, né? A história dele. Teve algumas coisinhas ali, não precisava ter acontecido, mas como ele humilhou, tudo ele humilhou. Você via que quando ele, né, tomou uns rumos diferentes, mas ele humilhou. Como ele humilhou, teve consequência na história, né? Teve episódios que não era para ter, episódios que foram incluídos, né? Só que Deus sempre teve o controle, que a gente pensa assim, nossa, será como que Deus faz quando a gente toma uma decisão errada? Deus fala, ai, nossa, tem que escrever uma história aqui diferente, porque ele tomou um rumo que eu não estava esperando, e agora o que eu faço? O que eu escrevo? Não, Deus não é assim. Ele tem um controle de tudo. Entende? E ele já até avisa, né? Se tomar um rumo diferente, vai ter tal consequência, né? Então, ele está no controle de tudo. Amém, irmãos? Alô, Jesus, vamos receber o diácono Enilson com palmas e glória a Deus?